Esquema 3-5-2, essa é a nova esperança do torcedor gremista e perspectiva do time do Grêmio, mas como que jogou o time nesse esquema? Quais os jogadores devem jogar? Quais são as dificuldades para a gente encaixar o time nesse esquema? Vamos ver que a gente vai ter muito problema para o Roger solucionar aí, uma prova viva e clara nesse vídeo, mais uma delas, de que a nossa diretoria montou muito mal o nosso elenco, e a gente vai discutir tudo isso, muito mais, e qual deve ser o time para o jogo de amanhã, agora nesse vídeo. Segura aí depois da vinheta. Segue o canal, apoie o Entre Linhas para a gente poder estar sempre trazendo conteúdo para vocês, para a gente poder refletir, mais do que trazer informação. Saudações tricolores, Luca na área aqui pro Entre Linhas Gremistas. Gurizada, seguinte, o Grêmio jogou a Recopa Gaúcha, ganhou de 5-0 do Glória, jogando no 3-5-2, e todo mundo nas redes sociais se uriçou, achou que esse deve ser um novo esquema, né? Algumas reticências em relação ao Glória, ser um time da divisão de acesso, e é claro, essa vírgula tem que ser colocada, mas esse esquema foi treinado aí ao longo da semana. A lista de relacionados do Grêmio indica que o Grêmio deve jogar no 3-5-2. Por quê? Porque normalmente o Grêmio traz no máximo 4 zagueiros e agora o Grêmio vem com 5 zagueiros na lista de relacionados, incluindo o jovem Natan, o que é um indicativo forte de que o Grêmio deve adotar esse esquema. E o torcedor gremista tá aí todo debatendo, se preocupando quem é que vai jogar, aonde, como, e a gente vai ver aqui nesse vídeo que vai ter muita dificuldade pra gente montar o time nesse elenco. O cobertor é curto, o Roger vai ter muita dificuldade, aliás, que não é nenhuma de vocês. Se gostar desse vídeo, se gostar desse conteúdo, deixar um like aí, seguir o canal, compartilhar para que a gente possa debater esse assunto com todos os gremistas em todos os lugares. Pessoal, antes da gente tentar descobrir como é que o Roger vai montar o time titular com esse esquema, a gente tem que tentar entender como é que funcionou esse esquema contra o Glória, porque isso é um parâmetro porque o Roger deve aplicar no time titular. Foi um teste, foi uma experiência, sim, né? Contra o Glória, o time que entrou em campo foi esse, com essa formação, mas a movimentação dos jogadores às vezes nos trazia alguma confusão de como isso funcionava. A gente viu que o Grêmio jogou com 2 meias, né, o Benítez e o Campaz, mas eles tinham uma movimentação que era diferente. O Benítez era o meia responsável por vir armar o jogo, pegar a bola no pé do Thiago Santos, que era o volante que ficava plantado na frente da zaga, enquanto o Campaz se liberava, virando quase um atacante, e o Janderson pelo outro lado, agora pela direita também, ele era um atacante que recuava. Muitas vezes esse avanço do Campaz com o recuo do Janderson fazia o Grêmio parecer que estava jogando num 3-4-3. O mesmo esquema, que é o esquema do Cruzeiro, que está aí na liderança disparado da Série B nesse momento, e que era o esquema do Fortaleza do Vojvoda, que fez tanto sucesso no passado, um esquema muito bom. Então essa variação tática é algo que o Grêmio deve buscar no time titular também, e isso pode nos inspirar a tentar descobrir o que o Roger vai fazer. Claro que só vendo a escalação, só vendo depois do jogo para analisar o que aconteceu. Mas é um bom indicativo isso daí. E a nossa dificuldade começa pela zaga. Como que a gente vai estruturar uma zaga num 3-5-2 que precisa zagueiros pelos lados que sejam velozes, bons no combate individual, mas que também saibam pegar essa bola e atacar o espaço vazio que muitas vezes fica na frente deles. Eles precisam de ter capacidade para sair jogando. Precisa de um líbero com muita capacidade de leitura de jogo para poder fazer e realizar as coberturas. E muitas vezes vai precisar de velocidade para chegar rápido nessa cobertura, caso o zagueiro tenha sido vencido pelo atacante. Quando a gente olha a estrutura da zaga do Grêmio, a gente vê que o Grêmio vai ter alguma dificuldade na zaga pela direita, porque o Bruno Alves é um jogador que joga preferencialmente pela esquerda, é onde ele tem as melhores atuações dele. A gente vai vendo o mapinha de calor dele no São Paulo do ano passado, né, que na Libertadores, que é quando ele estava jogando melhorzinho, ele estava jogando pela esquerda. No Brasileirão, que ele virou reserva, ele começou a jogar pela direita, e vocês vão observar também que a nota média, pelo menos no SofaScore dele, baixou. Aqui no Grêmio esse ano eu tenho a mesma observação. Ele jogando pela direita foi pior do que jogando pela esquerda. Então não parece ser uma solução ideal, né? Colocar pela direita o Jeromel? Pode ser, mas a questão da idade do Jeromel pode atrapalhar em algum momento, embora esse ano ele esteja fisicamente muito bem, né? Me parece hoje que, olhando o elenco do Grêmio, não tem muito como a gente
mexer é Kahneman, é Jeromel, são os mitos, e o Bruno Alves está jogando bem, acho que deve entrar nessa zaga ou como líbero ou como zagueiro pela direita. Em qualquer uma dessas alternativas haverão dificuldades, assim como na reposição, né? Porque o Rodrigues também é um zagueiro de jogar pela esquerda, né? O Gustavo Marins, que é o jogador que está na base, que tem figurado, e o Heitor são jogadores que jogam mais também pela esquerda, né? O único que joga por ali mais tradicionalmente pela direita, embora não seja um jogador de caçar adversários e marcação individual, é o Natan. Vamos ter algumas dificuldades na zaga, mas acredito que vai ser o menor dos nossos problemas. Assim como não deve ser problema à esquerda, temos o Nicolas, bem ou mal temos o Diogo Barbosa, Thiago Rosa e Cuiabano, jogadores que conseguem cumprir bem essa função de ala pela esquerda. Assim como a gente começa o nosso meio de campo com o Vijaçante, que está jogando bem, assim como o Bitelo. Ah, mas o Vijaçante foi convocado, deve desfalcar de repente o Grêmio num Brasileirão, alguma situação assim, ou um cartão, o Lucas Silva pode cumprir essa função na frente da zaga. Eu acho que aí nós estamos bem servidos e nós temos mais soluções que problemas. Mas na ala direita já começa a gente mostrar que nós temos um grupo curto e mal formado. O que precisa um ala direito para jogar no 3-5-2? Principalmente considerando que a gente viu contra o Glória muita intensidade e força, porque às vezes vem marcar atrás como um lateral, dando suporte aos zagueiros na marcação lá pela linha lateral, e também entra na área, assim como o Varela fez, tanto é que marcou um gol, e dá muita pressão dinâmica na marcação de meio de campo, povoando aquela região. Então vai ter uma exigência física muito significativa ali, o que já afasta a ideia da gente utilizar, por exemplo, o Edilson, né, que já é um jogador mais velho, mais pesado e que vai ter dificuldade e que talvez nesse esquema, talvez se encaixe até melhor na zaga, como um zagueiro pela direita, né, do que exatamente como um ala, né. Jogou ali e jogou bem o Sarará. O Sarará dá força, dá velocidade, mas tem dificuldade na parte da frente. Claro, ele é preferencialmente um volante, até um primeiro volante, não tanto um jogador como, por exemplo, o Bitelo, que sai mais. O que a gente tem é o Rodrigo Ferreira, né? O Rodrigo Ferreira que teve dificuldades e agora está lesionado, não deve jogar. Tanto é que se fala no Grêmio, na ideia do Grêmio ir buscar no mercado um outro lateral direito, e talvez seja essa a ideia, tenham visualizado essa situação. Outra situação que as pessoas colocam nas redes sociais é da gente usar um extrema por ali, o Janderson, um Biel, alguma situação assim, para que a gente consiga, né, ter uma outra dinâmica ali de um jogador mais ofensivo. Contudo, eu vou falar mais na frente no vídeo, a configuração do time talvez exija um jogador de mais força, de mais marcação, de mais capacidade física ali, e talvez essa ideia do extrema não funcione bem, até porque um ala tem que marcar mais do que um extrema, embora menos do que um lateral, ele fica justamente no meio entre esses dois, e aí talvez falte capacidade defensiva para um extrema, né, embora sobre ofensiva. Quer dizer, o Janderson não sobra ofensiva, né, mas deleta essa parte. E mesmo que a gente consiga definir dois alas e os nossos dois volantes, Vijaçante e Bitelo, ainda vai ter aquela ligação de meio-ataque que a gente vai precisar, o famoso meia, que é a grande dificuldade do ano no Grêmio, tanto é que também as notícias são de que o Grêmio vai ao mercado no meio do ano tentar mais um meia pela dificuldade nessa região. Contra o Glória, o meia efetivo de ligação que chegou na frente, que chegou no ataque, foi o Campaz. O Benítez era meio que o segundo volante que fazia a saída de jogo e vinha pelo meio. Claro que o Benítez não é volante, mas assim ele jogou lá contra o Glória, um pouco mais recuado, um pouco mais atrás, mas não deve ser a realidade do time titular. Podem fazer essa função. O próprio Benítez, que é o Benítez, eu não tenho muita credibilidade no futebol dele, não acredito que ele vá dar a resposta que a gente quer. O Campaz, que jogou contra o Glória, que eu acho que pode fazer essa função, ou o Gabriel Silva. Mas Campaz e Gabriel Silva não são jogadores de retenção de bola, eles são jogadores que pegam a bola e buscam combinações rápidas, a verticalidade, e talvez não deem ao Grêmio a posse de bola que o Roger tanto está procurando nesse time, de jogadores que consigam manter um pouco mais a posse de bola para desafogar, para jogar os times adversários para trás e tirar a pressão da defesa e fazer com que o Grêmio tenha mais trabalho de bola e que consiga chegar com mais facilidade ao gol adversário. Há essa dificuldade, quem vai jogar ali, e um outro jogador que pode aparecer ali também, não é um meia, é o Biel, porque o Biel tá jogando bem, né?
O ataque me parece definido, deve ser Elkson e Diego Souza pela hierarquia técnica e moral desses jogadores dentro do vestiário do Grêmio, e é justamente por isso que a gente tem a ideia de que o Biel pode aparecer no meio de campo, porque ele perderia a vaga e ele tem jogado bem, ele tem sido um dos destaques do time, apesar de não ter tido os bons resultados nos últimos jogos. Elkson e Diego Souza, isso pode explicar muito do que o time que vem para trás. São jogadores que são centroavantes, que sabem jogar fora da área, mas não tem tanta mobilidade e capacidade física para fazer um vai e vem, para sair toda hora, para dar combate nos zagueiros, principalmente o Diego Souza. E talvez isso explique e justifique uma ideia de um time atrás na linha de 5 mais forte, mais pegador, de repente um Sarará, talvez até uma linha de meio de campo com Vidiaçante, Lucas Silva e Bitelo, mantendo aquela estrutura do tripé de meio de campo e ainda com 3 zagueiros e 2 alas, mas para sustentar a ideia de Elkson e Diego Souza, talvez seja uma ideia que o Roger tenha. Eu não faria, mas eu não duvido nada que isso apareça no campo de jogo amanhã, é uma possibilidade bem forte. E quando a gente olha para o grupo de jogadores do Grêmio e vê todas essas dificuldades e vê que muitas vezes as nossas soluções são jovens, que a gente não sabe como vão lidar, como vão reagir, como vão conseguir efetivamente desempenhar e jogar ao longo da partida, a gente vê como o grupo do Grêmio foi mal montado, o grupo do Grêmio é curto, como o Roger vai ter muito trabalho e muita dificuldade, como está tendo e vem tendo, e tiveram Renato, tiveram Thiago Nunes, Wagner Mancini, Felipão e todos os técnicos que estiveram por aqui nos últimos tempos. O trabalho vai ser muito árduo e a gente olha e vê que parece que pelo menos estão acordando, porque pelo menos na imprensa se especula a ideia de que algumas carências desse grupo estão sendo procuradas no mercado, né? Um meia, mais um lateral, além da volta do Tassiano e do Guilherme que devem vir por aí. Não esquece de seguir aí o canal, deixar o like e compartilhar o vídeo. Valeu, gurizada! Luca por Entrelinhas, saudações tricolores, um abraço, até o próximo vídeo.